A síndrome de Down foi descoberta em 1862 por um médico britânico. Essa síndrome de origem genética causa atrasos intelectuais e de desenvolvimento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Leda Fioravante. Ela é gerente de um programa da APAE de Belo Horizonte, o Intervir, e também Leonardo Gontijo, fundador do Humano Down. Tudo bem, queridos? Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Nada. E aí, o que vocês acham que hoje em dia, por mais que a gente tenha informação, que as pessoas tenham tido muitas informações, ainda existe preconceito em relação à síndrome de Down? Existe. Existe sim. E em relação a toda e qualquer deficiência, eu acho que ainda existe muito preconceito, né? E a síndrome de Down, ela vem ganhando, né, um espaço muito importante, né, dentro da sociedade, nessa divulgação, nesse conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é, assim, o primordial para a gente poder derrubar, né, o preconceito existente na sociedade, né, que a gente vive hoje. As pessoas ainda, Leonardo também, né, a gente vai saber do Leonardo o que é o Humano Down, mas as pessoas, antes de você falar, só mais uma pergunta, as pessoas ainda têm muito desconhecimento, né, as pessoas confundem muitas coisas e rotulam, estigmatizam ainda, né, a síndrome de Down. Perfeito. Vamos pensar, né, como foi colocado aqui, nós temos 150 anos, aproximadamente, da descoberta da síndrome de Down. E tem muito esse rótulo, né? E eu falo isso porque quando eu estava escrevendo o primeiro livro para o meu irmão, que é o Dudu, eu fiquei pensando assim, eu era invisível socialmente. Eu não enxergava as pessoas com síndrome de Down. Elas não faziam parte da paisagem, nenhum colégio que eu estudei, não tinha nenhum vizinho com síndrome de Down, nenhum parente, nada. Teve que o meu irmão nascer, né, eu brinco, para tirar a minha invisibilidade social. Então, a gente tem que lutar, eu acho que tem um espaço como o seu programa, que a gente fala assim, a gente tem que ocupar os espaços, né, que são 150 anos, mas cada vez mais que a gente vê exemplos, vê a Marcela, vê pessoas na rua, vê convivência, a gente cresce com um olhar diferente e vão quebrando esses estigmas. Ocupando os espaços e minimizando a invisibilidade social, que é o que a gente tenta trabalhar. Então, nesse ponto, acho que já avançamos um pouco. Falta muito? Falta. Mas é uma caminhada que a gente tem que olhar passo a passo. Quanto tempo atrás teria um programa específico sobre a síndrome de Down? Vocês estão abrindo um espaço. Então, isso é importante. Eu acho que a informação, como foi dito, combate estigmas e preconceito. Com certeza. A gente faz todo ano. A gente faz aqui um programa e a gente traz as pessoas, sempre alguém na cozinha, alguém que faz alguma coisa legal para mostrar que eles podem viver, né, como todos nós. E depende muito mais de quem cerca essas crianças e começar cedo, né? A gente vai saber tudo isso. Então, como que, antes de... Eu vou saber primeiro então de você, Leonardo, o que é o Humano Down? Você já acabou de dizer que o seu irmão, Dudu, né, portador da síndrome de Down, foi aí que você criou esse movimento? Foi, então, eu falo assim, né, que muitas vezes a gente precisa viver na pele para despertar para alguma coisa, né? Então, o nascimento do Dudu mudou a minha vida, mudou o meu olhar, e a partir disso, né, o olhar do Dudu me mostrou que limites existem, né, mas que podem ser superados. Então, minha mãe fala, a gente tem algumas fotos, algumas coisas, desde novinho, o olhar do Dudu mudou a minha visão de mundo e falava, Léo, acredita em mim. Então, a partir disso, a gente começou a nossa caminhada, né? E o Instituto, então, surgiu entre nós dois, por isso que Humano Down. E hoje a gente está com atendimento de aproximadamente 120 pessoas nessa caminhada, a gente roda o Brasil inteiro. Legal. Contando a nossa história, contando o nosso percurso. Que negócio, hoje eu tenho orgulho de ter, né, um irmão com síndrome de Down e hoje eu sou mais conhecido nacionalmente como irmão do Dudu. E quando ele nasceu, jamais alguém esperava... Nem sabe seu nome. Nem sabe o nome. A gente vai nos aeroportos, nos locais, ó, o irmão do Dudu. Então, como que a gente muda as coisas, né? Como você disse, né? As pessoas às vezes vão lá nos perguntar, não temos fórmula, né? Claro que cada pessoa, mas sem essas 3 palavrinhas eu acho que nada anda, né? Estímulo, aceitação e amor. Meu irmão jamais foi tratado como carta branca, meu irmão jamais foi tratado como coitado, meu irmão jamais foi tratado como não pode. Porque a gente faz um trabalho voluntário de ir nos hospitais, e muitas vezes a primeira coisa que a gente fala para as famílias é o quê? É as pessoas terem sonhos. Então, o nascimento da pessoa com deficiência, a gente precisa projetar sonhos, porque qualquer ser humano, e muitas vezes por dificuldades, né, que a gente sabe que são inúmeras, a gente põe numa redoma, uma super proteção, e isso não leva a nada. Então, a gente tem que tratar como ser humano.
sabendo que existem limites, sabendo que existem dificuldades, mas sabendo que existem possibilidades. Com certeza. Como é que foi? Você tinha quantos anos quando o Dudu nasceu? Eu tinha 12 anos, eu era o caçula, lá em casa eram 3, o Dudu chegou, foi o 4. Né, eu brinco assim que... Tudo homem? Não, tem uma irmã. Eu falo que assim, antes, até os 6 anos, eu apanhava tanto os meus irmãos mais velhos, que eu falava, mãe, eu queria ter mais um filho. Mais um irmão. Eu queria mais um irmão. E aí minha mãe, não, Léo, não vou ter mais filho. E 12 anos depois o Dudu nasceu, ele até fala que roubou meu lugar de caçula e mudou a minha vida. Felizmente. Delícia demais, a gente já mostrou o Dudu ali, todo bonitão, e ele falou que tá de olho no Léo, né, Léo? De olho no Léo para ver se ele faz uma boa entrevista, né, Dudu? Isso. Você tá orgulhoso do Léo? Eu tô. Ele vai muito programa de televisão, muita coisa assim, famoso? Muito pouco, muito pouco. Você tá mais famoso que ele, que eu já sei, né? Sou. Sou. Quem é o artista da família? Eu, Dudu do Cavaco. Tá certo. Tá certo, é isso aí. Bom, Leda, o que você acha que é importante as pessoas saberem para começar sabendo exatamente o que é a síndrome de Down? As pessoas confundem com outras coisas, como eu já disse. As pessoas rotulam, chamam de nomes pejorativos. O que é importante as pessoas saberem? Hoje em dia tem tanta informação, você pode... É claro que a gente tem que saber até o que lê na internet, não é tudo da internet que é bom. Mas a gente tem aqui, ó, o Léo que está aqui, a gente tem a PAI, a gente tem, né, órgãos seríssimos, competentes e super embasados, que a gente pode entrar na internet, estudar livros. Quer dizer, só é ignorante quem não tem conhecimento, quem não quer realmente, né? Porque o conhecimento ele está acessível, né, às pessoas hoje em dia, né? Mas eu penso que hoje o importante é ter o conhecimento sobre a síndrome de Down e sobre, como ele mesmo disse, das possibilidades. Eu acho que a síndrome de Down, né, ela não é uma doença, né? É uma alteração genética e eu acho que as pessoas têm que começar a ver a pessoa com deficiência como a pessoa com possibilidades. A PAI, ela tem um trabalho, né, que já vem aí há mais de 60 anos, trabalhando com a deficiência intelectual, e um dos principais focos da PAI sempre foi a defesa do direito das pessoas com deficiência intelectual. Porque o deficiente intelectual, o apoio principal dele na vida são as pessoas. Então, é diferente da situação, por exemplo, da pessoa com deficiência física, que às vezes, se você aparelhar essa pessoa, uma cadeira de rodas, né, ela consegue ter uma autonomia e tocar a sua vida. Agora, a pessoa com deficiência intelectual, o principal apoio no desenvolvimento da vida dela são as pessoas que estão no entorno dela. Então, você não vai equipar essa pessoa, mas você vai dar a ela conhecimento, formação, condição e possibilidades para que ela se desenvolva. Então, por isso que a pessoa com deficiência intelectual, como o síndrome de Down, ele precisa desse apoio. E é importante, né, a família, né, ou quem recebe, os profissionais que trabalham com essa pessoa, essas pessoas que vão formar essa rede de apoio e que vão encaminhar esse processo do desenvolvimento tanto da autonomia dela, né, e das possibilidades que ela tem pela vida. Então, eu acho que a diferença está muito aí. Depender das pessoas. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento, essa autonomia, todas as vivências que você permite, né, que ela tenha e que ela conheça, ela depende de pessoas. Com certeza. Né? E isso é muito importante no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. Isso tem um peso muito grande. Com certeza. Vocês fazem algum tipo de trabalho ou só mesmo palestras? Não, a gente faz várias atividades. A gente trabalha muito com as artes, né? O Dudu, eu falo muito que ele foi incluído pela música, né? Que a música é uma linguagem universal e é um dos incentivos que a gente faz. Então, o Instituto trabalha com aulas, né, de zumba, percussão, dança. A gente tá uma parceria com o pessoal do Café com Dança. Trabalhamos com palestras, trabalhamos com acolhimento familiar, de ir nos hospitais, receber a família, igual eu falei, de projetar sonhos. E temos um grupo, né, que é muito bacana, que é o grupo Juntos e Misturados, que a gente sai com jovens e adolescentes para exercitar a autonomia, sem as famílias. Então a gente define os passeios, né, define os locais e vamos no local para treinar, atravessar a rua, troco, né, sexualidade. Então você estava falando dos mitos,
como foi colocado, né, um dos grandes mitos é falar que a síndrome de Down é uma doença, e não é, né, é uma condição genética. E um dos grandes mitos, né, se me permite, é importante esse espaço, é a sexualidade. A gente trabalha muito com jovens e adultos dentro do Instituto, então fica assim, a sexualidade das pessoas com Down é exacerbada. Mentira. Eu já ouvi falar isso. Porque fica nisso. Então, assim, às vezes, por falta... um mito. É um mito. A sexualidade é igual de qualquer ser humano. Porém, às vezes, né, você pega a Marcela, às vezes o Dudu, fala às vezes o que pensa. Porque são então, mais aquilo que você achei bonito, mas não quer dizer nada. Mas o que a gente fala muito com as famílias é que precisam de limites. Então, outro dia eu estava lá no aniversário da minha filha de 5 anos, umas pessoas assim, o Dudu não vai soprar a velhinha, não. Meu amigo, ele é adulto. Ele tem 26 anos de idade, aniversário é da minha filha. Então, a infantilização, muitas vezes, pode tudo, não. Acha que é criança a vida inteira. Pode tudo. Então, tem que explicar, né, a privacidade. Então, a gente trabalha esse tipo de coisa. Mas a sexualidade, então, é igual. Mas precisamos ter limite. E a superproteção e a infantilização, muitas vezes, não tem limite. Pode tudo, é uma eterna criança. Não pode tudo. Ninguém pode tudo, nenhum ser humano. Então, a gente tem que ter, né, limites, como a Marcela colocou. Então, a gente trabalha muito dentro dessas perspectivas. E muitas palestras de conscientização para, né, como a gente está fazendo aqui, desmistificar. Com certeza. E ocupar os espaços. Aqui a gente fala assim, e uma das principais bandeiras do Instituto é a educação inclusiva. Né? Porque eu tive que ter um irmão para mudar o meu olhar, como eu falei. Mas se a gente cresce com a diversidade, com a diferença nas escolas, é um outro olhar. E uma coisa é certa, todos nós vamos ter deficiência. Com certeza. Ou por envelhecimento, a gente vai perder um pouco a audição, a visão, né, a mobilidade, o raciocínio. Podemos ter um acidente, ninguém quer, e podemos ter algum sobrinho, filho, parente. Então a gente tem, quanto antes a gente conviver, melhor para todos. Com certeza, com certeza. Bom, existem realmente muitos mitos ainda que precisam cair por terra aí. Que bom que a gente pode estar falando sobre isso, trazendo esse assunto, trazendo mais conhecimento, porque o conhecimento, a falta do conhecimento, como a gente já falou anteriormente, é que atrapalha tudo. Tem até um versículo na Bíblia que Deus fala assim, meu povo erra por falta de conhecimento. Então, muita gente erra e comete essas coisas... O que é o preconceito? Que acabam É falta de conhecimento, você julga sem conhecer. Então, outro exemplo, a gente encosta na cadeira de alguém, faz parte do corpo de quem tem mobilidade reduzida. E por desconhecimento, a gente vai lá e ocupa aquele espaço que não é devido. Então, você tem toda a razão. Com certeza. E o trabalho, Leda, que a APAE faz em relação aos portadores de síndrome de Down? Bom, a APAE, ela trabalha com a deficiência intelectual como um todo, né? O foco dela é a deficiência intelectual como um todo. Mas a gente tem o trabalho na clínica, que é o trabalho de estimulação, né? Que é o trabalho de intervenção mesmo em saúde, na fonoaudiologia, na psicologia, na terapia ocupacional, né? Na psicologia, que presta atendimento desde bebê, né? Até a fase adulta. E tem alguns alunos inseridos na escola da APAE, porque às vezes a gente entende que dentro do universo da síndrome de Down, né, existe também uma diversidade. Então tem necessidades diferentes e buscas diferentes. Então assim, dentro desse universo das pessoas com a síndrome de Down, tem diferentes necessidades. E a gente vê que o importante é que a sociedade, que o poder público ofereça todas as possibilidades para as pessoas. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter a condição de decidir o que é melhor e o que atende melhor, ou seu filho, ou seu parente, ou na sua necessidade. Então, às vezes, é importante que a gente pense que a liberdade de decidir da família, ou das condições do filho, ou das especificidades que esse filho requer, dela poder ter esse direito de escolha. Então, assim, hoje na APAE, ela atende desde o nascimento até ao envelhecimento. Ela atende a pessoa com deficiência intelectual em todo o processo de sua vida. Mas o mais importante é que a busca é sempre em torno da funcionalidade, da autonomia e da inclusão social. Então, tem um trabalho agora que está crescendo dentro da instituição, que é a inserção no mercado de trabalho, que é o trabalho apoiado e em empresas, né? E esse trabalho, a APAE está investindo nele e a gente espera que ele cresça,
porque também a gente quer que a inserção no mercado de trabalho seja real, verdadeira, com respeito, né, à pessoa com deficiência e que tenha qualidade. Então, eu acho que a tendência hoje, o que a gente observa, né, de todas essas lutas, né, de todos esses movimentos, eu acho que é de crescimento do reconhecimento das possibilidades da pessoa com deficiência. E, inclusive, uma coisa interessante, né, desse trabalho Marilu, que uma mudança significativa, que é outro mito, que hoje com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente aprendeu, e tem muitas pessoas que a gente tem, que a deficiência estava na pessoa. Isso era legislação. Então, a deficiência está na pessoa. Meu irmão... E hoje, com a Lei Brasileira de Inclusão, uma mudança significativa, a deficiência está nas barreiras. Então, se eu não conseguir chegar até esse auditório aqui, não é por falha minha, pela legislação, por causa das barreiras. Então, tem a barreira física. Claro. E a principal barreira que a legislação traz, que é novidade, é a atitudinal. Que a Marcela está contando do bullying, de não respeitar as diferenças. Que é uma coisa que a gente tem que batalhar quanto antes, melhor. A gente fala sempre, né, nos nossos eventos que a gente está formando excelentes técnicos, sabe, tantas línguas, não sei mais o que, mas cidadãos tiranos, que não respeitam opiniões divergentes, porque a gente não lida com a divergência. É só a mesmice, as pessoas concordando com a gente, como que isso faz mal. Então, às vezes, uma pessoa coloca um outro ponto de vista, não converso com você porque você pensa assim. E com as diferenças isso exacerba. Então, quando a gente cresce com a diversidade, a gente começa a ver que as barreiras estão em várias esferas e não na pessoa. Com certeza, eu concordo plenamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.